As notícias do Paraná. As notícias do Paraná. No ar. RIC Notícias Pan. Apresentação: Denian Couto. Olá, muito bom dia. 7h02. Está no ar o RIC Notícias Pan desse dia histórico, 4 de março de 2006. O Brasil vive um terremoto político desde cedo. A Polícia Federal realiza neste momento a 24ª fase da Operação Lava Jato, no prédio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do filho dele, Fábio Luiz Lula da Silva, também conhecido como Lulinha. Essa fase foi batizada de Aletheia, que significa a busca pela verdade. Lula foi alvo de um mandado de busca e apreensão e de condução coercitiva quando o investigado é levado para depor. Significa que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será trazido coercitivamente para Curitiba ainda hoje. Repito, o Brasil vive uma manhã de terremoto político e um dia histórico. Está em operação neste momento a 24ª fase da Operação Lava Jato, cujo alvo principal é o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Cerca de 200 agentes da Polícia Federal e 30 auditores da Receita Federal cumprem 44 mandados judiciais, sendo 33 mandados de busca e apreensão e 11 de condução coercitiva no Rio de Janeiro, em São Paulo e no estado da Bahia. São investigados crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, entre outros, todos relacionados à Petrobras. A determinação da busca e apreensão é do juiz paranaense Sérgio Moro, da Justiça Federal aqui de Curitiba. Na casa do Lulinha, do filho do Lula, no bairro de Moema, em São Paulo, 2 carros da Polícia Federal e um da Receita Federal estão sendo usados na diligência. Os agentes chegaram ao prédio dele às 6 horas da manhã em ponto e ninguém falou com a imprensa. Há também agentes da Polícia Federal, agora, nesse momento, no Instituto Lula, no bairro do Ipiranga, na capital paulista, e na sede da Odebrecht, na Marginal Pinheiros. Há mandados para Atibaia e Guarujá. Atenção para essa informação. Há mandados para Atibaia e Guarujá. Em Atibaia fica o sítio que o ex-presidente Lula diz que não é dele. E no Guarujá fica o edifício Solares, onde está o triplex que o ex-presidente Lula diz que não é dele. Essa ação foi realizada um dia depois em que a revista Isto É, num furo jornalístico absolutamente impressionante, adiantou elementos da delação premiada do senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul. Então, estamos diante da operação mais importante até agora na Lava Jato. 24ª fase. Alvo principal é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Estão sendo cumpridos esses mandados, mandado de busca e apreensão na casa e no Instituto Lula. E além disso, uma condução coercitiva do ex-presidente da República, que será trazido ainda hoje a Curitiba. Portanto, vivemos um dia histórico e estamos ao vivo aqui na rede Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Foz do Iguaçu, Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa. A emissora número 1 de maior audiência de Curitiba e do Paraná recebe nesse momento, aqui nos estúdios, deputado federal Jair Bolsonaro.
Deputado Bolsonaro, muito obrigado pela presença. Que dia para o senhor estar em Curitiba, hein, deputado? Um dia maravilhoso. É um ponto final de um projeto de poder onde nós brasileiros pagaríamos com a nossa liberdade. Deputado, o senhor veio fazer o que em Curitiba? Olha, eu venho a convidado do deputado Francisquini. Temos uma audiência pública na Assembleia Legislativa hoje sobre guardas municipais. Esse é o ponto principal. Paralelamente, estamos sempre à disposição de todos, como aqui, honrosamente estou aqui sendo entrevistado por você. Muito bem, o deputado Jair Bolsonaro está à disposição aqui, inclusive dos ouvintes da Jovem Pan, pelo WhatsApp 8504-5092, 8504-5092, código de área é o 41. Ontem, deputado Bolsonaro, nós anunciamos nas redes sociais aqui da Jovem Pan a sua presença. Explodiu o Facebook e o Twitter. Nós temos mais de 1000 perguntas encaminhadas ao senhor. Ontem, quando o senhor chegou aqui em Curitiba, parecia a recepção ao jogador de futebol no aeroporto Afonso Pena, tinha torcida organizada. O Palmeiras ganhou de 2-0 ontem. Então, mas deputado Bolsonaro, o senhor é uma figura bastante controversa. Longe de ser uma unanimidade. Tudo bem. E construiu boa parte da sua carreira política baseada justamente na polêmica que lhe caracteriza. Como pré-candidato a presidente da República em 2018, como o senhor vai responder aos ataques que recebe de todo lado? Como, por exemplo, que o senhor é homofóbico? Olha, eles não têm do que me acusar. Eu fui citado no mensalão por Joaquim Barbosa e a imprensa não deu espaço nenhum para isso. Como o único parlamentar da base do governo que não foi comprado pelo PT. Fui citado pelo Youssef como um dos 3 parlamentares que não recebeu o dinheiro da Petrobras. Eu acho que isso não é virtude, é dever. E eu tenho uma linha, desde quando assumi a Câmara em 91, e não mudei essa linha. Sempre estive do lado da verdade. No passado o PT votava comigo, hoje é o PSDB. Então é sinal que eu não mudei. Deputado, sobre essa delação do Delcídio do Amaral, que foi tornada pública ontem pela revista Isto É, o senhor acha que reacendeu a possibilidade de impeachment da presidente Dilma? Eu acho que nós estamos aqui, o Brasil, né? Ou melhor, o PT está sentindo as dores do parto. E espero que isso vai nascer com toda certeza atravessado, mas é uma maneira de nós buscarmos expelir o corpo estranho da política brasileira, que é essa facção chamada PT. Isso eu não falo depois dessa operação, eu falo desde 91, quando eu cheguei à Câmara, onde o PT ainda era oposição. O plano diabólico deles de chegar ao poder na luta armada no passado continua pelo grancismo, depois que eles se criaram em 1980 e passaram a integrar o Foro de São Paulo em 1990. Então eu entendo que o que está em jogo no Brasil não é a questão de corrupção, que eu acho que é menor até perto da questão ideológica, ou seja, a roubalheira veio em cima de um projeto de poder para consegui-lo de forma absoluta e não mais sair daqui. E essas questões todas que vem acontecendo, eu dou graças a Deus por estar sendo feita dessa maneira, porque agora sim vislumbramos através da Justiça Federal, Ministério Público e Polícia Federal que nós passamos a partir de agora a ter uma certa garantia da nossa liberdade. Por que eu digo isso? Que pelo empobrecimento de todos, o governo nos levaria a uma situação pior que a Venezuela. Deputado, se nós estendêssemos uma régua entre direita e esquerda, onde o senhor se localiza nessa régua ideológica? Próxima à direita. Quem porventura teme ou não concorda com o termo direita, eu sou completamente oposto à esquerda nos vários temas, como por exemplo redução da morosidade penal, penas mais duras para condenados, a questão do mercado externo, nós devemos fugir do viés ideológico, o desarmamento também. O governo do PT não desarmou o povo brasileiro pensando em segurança, porque deixou todos os bandidos armados e hoje nós não temos segurança sequer dentro de casa. Mas a questão do desarmamento, eu repito, é uma maneira de tornar o povo simplesmente inerte numa possibilidade de tomada de poder absoluto. Então a questão direita e esquerda, eu estou do outro lado, né? A questão que se fala em agronegócio, podemos ser favoráveis à indústria das demarcações de terras indígenas? O Brasil pode continuar, por exemplo, dependente do potássio da Rússia, quando nós temos uma extensa mina aqui no Rio Amazonas e não pode ser explorada por falta de licença ambiental ou por estar localizado em terra indígena? MST é uma facção criminosa. O MST é o exército do PT. Isso nós temos que combater. No meu entender, se isso é ser direita,
E também defender a família, já que você falou a palavra homofobia agora há pouco, é defender a família. Eu não sou homofóbico, a minha briga é contra o material escolar. E olha só, tô na frente, eu sei que ninguém vai poder ouvir aqui que estamos numa rádio, né? Tem sim, deputado. Opa. A Jovem Pan, nesse momento, também é transmitida através de seus canais. As informações que eu tenho pelo Brasil, que este livro, que tem 8 meses, foi colocado no mercado, não chegou no Brasil ainda. O livro do Mujica, que é integrante do Foro de São Paulo, ele é bem claro aqui, que a senhora Dilma Rousseff toma decisões de Estado dentro do Palácio do Planalto, ouvindo as inteligências cubana e venezuelana. Ninguém duvida da amizade íntima de Dilma, Lula e Mujica, entre tantos outros aqui do Foro de São Paulo. Assim está o nosso Brasil. É uma questão ideológica gravíssima, no meu entender, muito mais grave que a própria corrupção. Bom, deputado, eu vou fazer algumas perguntas dos ouvintes. São algumas delas perguntas bastante provocativas e muito inteligentes. Por exemplo, o Gabriel Moreira, nosso ouvinte, diz o seguinte: deputado, nós somos bombardeados constantemente por declarações polêmicas suas, ainda mais quando o assunto é diversidade sexual e de gênero. E aí ele disse o seguinte, que o senhor sempre fala que ser gay é uma escolha. Ele pergunta para o senhor quando que o senhor decidiu ser heterossexual. É uma questão de natureza biológica. Se não fosse hétero, se não tivesse alguém hétero, esse garoto que se declara homossexual não teria nascido. Agora, a minha briga, Gabriel, não é com o homossexual, é com o material escolar. Eu duvido qual pai, qual mãe quer que seu filho tenha acesso, por exemplo, nas escolas, a filmes onde 2 meninas se beijam. Filmes que eu tenho comigo em Brasília, patrocinados pelo MEC, com dinheiro público. Nós não podemos admitir isso aí. Como não podemos admitir também a questão de você passar filmes na escola de lutadores de MMA pra garotada de 6 anos de idade, porque no intervalo vai fazer isso, vai brigar. A questão desses filmes é a mesma coisa. Ficou conhecido na época como kit gay. Nós combatemos isso aí, mas infelizmente nós ganhamos em parte a guerra. O governo, em conta-gotas, tem colocado isso na escola. E agora, mais ainda, Gabriel, a questão do sexo hétero, através de livros patrocinados pelo MEC também, estimulando precocemente as nossas crianças a partirem para a sua liberação sexual. Não podemos admitir isso aí. Ô, Gabriel, a situação da economia do Brasil como está, nem homo nem hétero poderá ser feliz. Então vamos tirar fora esse estigma, esta sanha que existe, como se eu ou mais pessoas fossem contra o teu comportamento ou como você nasceu, não me interessa aí. Vá ser feliz da maneira que você bem entender. Agora, não podemos admitir na escola que as nossas crianças sejam estimuladas a serem homossexuais por cartilhas do MEC que erroneamente dizem que estão combatendo uma homofobia. Muito bem, para você que ligou a Jovem Pan agora no estado do Paraná, hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios em Curitiba o deputado federal Jair Bolsonaro, é pré-candidato a presidente da República pelo PSC agora, né, deputado? O senhor trocou de partido? Olha, não, eu troquei de partido porque não tinha clima no meu partido, o PP, para poder participar do tabuleiro político em 2018. Eu não sou candidato a nada. O meu presidente do partido, o pastor Everaldo, que lançou-me como candidato. Se bem que as pesquisas estão aprontando agora, as últimas, né, do Paraná pesquisa, em torno de 8% a extensão de voto. Para quem nunca foi governador, prefeito ou candidato a um cargo majoritário, qualquer não me entender, desculpa aqui, modéstia à parte, realmente é um fenômeno. Muito bem. 7h15, 7h15, você ouve o RIC Notícias Pan aqui na Rede Jovem Pan. Como é que está o nosso WhatsApp aí, Terribas? O nosso WhatsApp começa a participar bastante, mas as perguntas, na verdade, assim, como o senhor é um candidato, o senhor é um deputado muito polêmico, todas as declarações geralmente são polêmicas, a gente quer saber, ontem a gente levantou uma bola aqui no nosso WhatsApp, que a questão era dos direitos humanos. O senhor, no caso, assumisse possivelmente a presidência da República, o senhor acabaria com os direitos humanos? Qual a medida seria em relação aos direitos humanos? É muito fácil, nenhum centavo para ONGs que defendem os direitos humanos. Este pessoal defende direito de bandidos, nada a mais além disso. Isso é a voz do povo, não sou eu que estou falando. Essa política de direitos humanos, conhecida como politicamente correta também, é que tem ajudado a estimular a violência no nosso país. A partir do momento que o elemento sabe que após cometer um crime não vai faltar um advogado deles na porta da delegacia para defendê-los, isso torna, pode ter certeza, muito mais com vontade de praticar aquele crime do que não praticá-lo. Então a política de direitos humanos tem que ser banida do nosso país da forma como está aí. Bom, nós vamos fazer um intervalo rapidinho agora, Terribas, que temos que cumprir a nossa obrigação e voltamos já já.
ouvindo o deputado federal Jair Bolsonaro. Também está aqui conosco o deputado federal do Paraná, o deputado Fernando Francischini, também conversará conosco aqui no RIC Notícias PAN. Voltamos já já. RIC Notícias PAN. Apresentação Denian Couto. 7h19, RIC Notícias PAN, ao vivo para a rede Jovem Pan no estado do Paraná, Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Foz do Iguaçu, Jovem Pan Ponta Grossa, a maior audiência do rádio. Hoje é um dia em que nós recebemos aqui nos nossos estúdios o deputado federal Jair Bolsonaro, e justamente nesse dia em que a Polícia Federal, para você que ligou o rádio agora, a Polícia Federal realiza neste momento a 24ª fase da Operação Lava Jato, cumpre mandados de busca e apreensão no prédio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do filho dele, o Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Também há cumprimentos de mandados de busca e apreensão no Instituto Lula e na sede da Odebrecht. São 200 agentes da Polícia Federal e 30 auditores da Receita Federal que cumprem 44 mandados em São Paulo, no Rio de Janeiro e no estado da Bahia. Há também um mandado de condução coercitiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que será cumprido pela Polícia Federal, e ele será trazido à sede da PF aqui em Curitiba. Nesse contexto, nós recebemos o deputado Jair Bolsonaro. Guilherme Rivaroli está aqui conosco. E a sua pergunta, Riva, bom dia. Bom dia para você, Denian, bom dia a todos, ao deputado Jair Bolsonaro, ao deputado Francischini que está aqui também. Daqui a pouco o deputado Bolsonaro vai estar no Paraná no ar também, dentro do quadro 8 em ponto. Deputado Eduardo Bolsonaro, filho do deputado Jair Bolsonaro, também aqui conosco. Opa, tá aí o deputado, bom também, vamos lá. Oriundo da Polícia Federal. Bom, deputado, a minha pergunta, na verdade, ela apareceu já lá, dentro dos estúdios da RIC TV Record. Falam um pouquinho sobre intolerância, na linha da intolerância a mãe do radicalismo. Como é que o senhor posiciona diante de gays, lésbicas, simpatizantes, transexuais e travestis? Como é que é o seu posicionamento diante dessa comunidade? Bom dia, deputado. Bom dia, eu cheguei ao Congresso em 1991. Essa polêmica começou em 2011, porque em 2010 eu descobri aquele material escolar chamado kit gay. Ou seja, o governo, a título de combater a homofobia, queria inundar as escolas do ensino fundamental, ou seja, para criancinhas a partir de 6 anos de idade, com livros, cartazes e filmes, por exemplo, de 2 meninas se beijando ou homens namorando. Isso daí nenhum pai pode admitir isso. Escola não é lugar de você ter acesso a esse tipo de material. E sem argumentos para poder me atacar naquele momento que eu estava defendendo as criancinhas, me rotularam de homofóbico. Quem não tem um parente ou amigo gay? Aqui, com toda certeza, deve ter alguém aqui, pelo quê? Diz que todo lugar que tem 10, tem 1 ou 2 que seja, e não tenho nada a ver com isso. E aqui no estúdio tem umas 12 pessoas aqui, né? Acho que não. A expectativa eu não sou especialista, eu não posso apontar o dedo pra ninguém aqui. A expectativa é essa, 20% da comunidade geral é gay. O Brasil tem questões seríssimas para ser resolvidas, seríssimas na economia, na própria educação. Eu acho que esse tema, ele tá já ultrapassado, no meu entender. É uma forma de tentar me agredir, me atacar e me desacreditar. Não conseguiram até agora, não vão conseguir. Por favor, quem está nessa linha, procure outra, que essa já era. O senhor nem é higienista e nem tampouco sexista. Vamos deixar isso claro. Eu nem sei o que é isso, desculpa a sinceridade, aqui não me preocupo com isso, minha preocupação é com o bem-estar de todos. Todos nós, homo, héteros, brancos, negros, índios, rico, pobre, nós todos somos iguais aqui e devemos, a partir desse princípio, buscar um Brasil melhor para todos. Bruno Miller, bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, deputado Bolsonaro. A gente tem uma pergunta aqui do ouvinte, Paulo Almeida Prado. Ele está perguntando sobre economia. Ele gostaria de saber, explique a sua posição sobre economia, deputado. O senhor é a favor do Estado mínimo, da privatização de estatais, de menos impostos? Como podemos incentivar o empreendedorismo no Brasil? Primeiro, se você incentiva, não atrapalhando. Você pode ver na mensagem inicial desse ano da senhora Presidente da República, que ela foi ao Congresso e a leu, ela falou, por exemplo, em agora o Brasil abrir-se ao bilateralismo e citou vários países e
propositadamente, no meu entender, deixou de fora a maior economia do mundo. Não falou em incrementar melhor a nossa economia com os Estados Unidos. É uma presidência, pode ver, que no tocante ao Estado de Israel, negou-se a receber as credenciais do embaixador indicado por Israel. Qual é que política econômica nós podemos ter? Está a base de tudo. Uma política econômica voltada basicamente por questões ideológicas. No mais, nós temos um exemplo, que na economia sempre tem exemplo. Temos um bom exemplo agora da Argentina com o Macri. Quando, por exemplo, ele suspendeu as barreiras alfandegárias para exportação de produtos agrícolas. O povo foi para o campo plantar. E a Argentina está num caminho já ascendente. Nós ainda estamos na descendente. O Estado tem que ser diminuído. Porque o Estado Você é a favor, por exemplo, da privatização da Petrobras, deputado? Olha, primeiro você deve despetizá-la, porque pelo preço que ela valeria hoje em dia, desculpa aqui, não é uma brincadeira, talvez nós dois pudéssemos comprá-la. Então nós não podemos abrir mão de um patrimônio numa situação de extrema baixa da Petrobras. Você não pode vender na baixa, tem que se segurar um pouquinho mais, tá ok? Mais tarde, com toda certeza, você pode pensar numa possível privatização da Petrobras. Essa polêmica lá sobre a abertura, uma mudança nas regras do pré-sal que o Senado aprovou, o senhor é favorável? Plenamente favorável, uma proposta do Serra, do PSDB, o que o Serra está tentando aqui, que a posição do Senado agora vai para a Câmara. Qualquer investimento na questão de prospecção de petróleo, a Petrobras teria que entrar com 30%. E a Petrobras está endividada, está com uma dívida próxima meio trilhão de reais. Então não temos como simplesmente a exploração de petróleo dessa forma não será feita por empresa nenhuma de fora, porque a Petrobras não tem a contrapartida de 30%. Então é um bom caminho para nós aqui tentarmos explorar o petróleo especial do pré-sal, apesar de está valendo $30, né? E para você tirar um barril de petróleo do fundo do mar hoje em dia está na casa de $60. Tem uma pergunta muito interessante da ouvinte Mariá. Ela faz a seguinte questão: senhora não acha que é incompatível a função de pastor com a de político? Nenhum. Todos nós brasileiros, tá, que a nossa vida passa por decisões do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das câmaras municipais, tá ok? O imposto, quando ele é criado, todos nós pagamos, sejamos cristãos ou ateus. Não tem nada a ver. Ou alguém acha que devemos deixar a política apenas na mão dos ateus. Os ateus têm seu papel importante também dentro do Congresso, tá ok? Não há discriminação entre nós lá dentro. Então, todos têm que participar da política. Deputado, com o risco de microcefalia em bebês com grávidas que têm o Zika vírus e a chikungunya, muito tem se comentado sobre a possibilidade de aborto nesses casos. O senhor é a favor ou contra o aborto nesse caso? Olha, hoje em dia você tem o aborto em 3 casos, né? A anencefalia, o estupro e risco de morte da mãe. Eu fico por aí. Se depender do meu voto, ampliar o leque do aborto, não o terá. Se bem que no tocante à questão da anencefalia, quem decidiu não foi o Congresso, foi o Supremo Tribunal Federal. Eu vejo um risco nisso. O Supremo Tribunal Federal, nessa e outras causas, tem tomado o papel de legislar. Isso não é bom, porque um Supremo Tribunal Federal aparelhado, seja por quem for, o risco de a democracia, de tudo que depender da vontade popular passar pelo Senado não é bom, porque na verdade, passar pelo Supremo, na verdade o Supremo que estaria legislando e o trabalho e o legislativo seria simplesmente abortado nessa questão. Deixa eu voltar ao tema dos direitos humanos, deputado Bolsonaro. O senhor disse que se eventualmente concorrer e vencesse uma eleição presidencial, o senhor cortaria todo e qualquer dinheiro para as ONGs que trabalham na defesa dos direitos humanos. Sim. Por quê? Explique melhor essa questão. Porque as ONGs, ao contrário do que o senso comum pensa, elas não operam apenas na questão da defesa de quem está condenado e cumpre pena em masmorras, como é a realidade brasileira. Porque explique melhor essa questão de se cortar o dinheiro na atenção aos direitos humanos. Olha, se é não governamental, não tem que ter dinheiro do governo. Eu parto desse princípio. Há pouco tempo discuti com um juiz chamado Ciro Darlan, que é o papa da defesa de menores aqui no Brasil. Por exemplo, pegamos uma ONG na qual ele tinha conhecimento da existência dessa ONG, como tantas outras, que, por exemplo, destinou há 2 anos 4 milhões de reais
de modo que uma família de um caso conhecido como João Hélio, ou seja, aquele garoto que foi arrastado num carro e morto no Rio de Janeiro. Então esse moleque era menor de idade, após a sua maioridade, ele acabou indo morar na Suíça, porque estava se sentindo ameaçado em nosso país. Ou seja, um canalha, me desculpe o termo, que comete um ato bárbaro desse, arrasta por 10 quilômetros uma criança amarrada num cinto de segurança do lado de fora do carro. Chega-se lá aos pedaços. E agora ele passa a ter o apoio da sociedade com 4 milhões de reais. E a família do João Hélio nunca teve uma visita sequer de um desintegrante dessas ONGs. Então, esse é o exemplo claro, não é uma exceção. Claro, de que não é essa política de direitos humanos que nós devemos adotar em nosso país. O nome Jair Bolsonaro carrega, junto com o seu nome, digamos assim, o senhor tem duelos muito particulares lá no Congresso Nacional, sobretudo na Câmara, com 2 personagens da política do outro lado, que fazem um enfrentamento à sua posição ideológica. Sobretudo os deputados Jean Willis e Maria do Rosário. No que toca a deputada Maria do Rosário, o senhor teve uma briga que foi feia, inclusive televisionada. O senhor chamou a deputada de vagabunda. Sim, chamei. O senhor se arrepende desse... Negativo. Aquele embate no Salão Verde, no qual fui convidado pela Rede TV, era para discutirmos um caso chamado Champinha. Ou seja, esse menor com mais 4 outros marginais surpreenderam um casal de namorados que estava acampado numa região rural de São Paulo, executaram o namorado de uma menina chamado Felipe Café, com um tiro na nuca, e por 5 dias consecutivos, esses 5 marginais estupraram em rodízio a Liana Fredenbach, 16 anos de idade. E no último dia, o menor Champinha simplesmente decapitou a Liana Fredenbach. E a discussão no Salão Verde era sobre a redução da maioridade penal. Logicamente, eu defendendo a redução, porque até tinha proposta nesse sentido, e a Maria do Rosário contrária. Ela perdeu os argumentos e ela me chamou de estuprador, daí aquele toco que eu dei nela, que você bem disse agora no ar. Então foi uma ação reversa em defesa das mulheres estupradas em nosso país. Inclusive nós votamos no ano passado a PEC da redução da maioridade penal, que previa punir estupradores como se mal fosse estupradores de 16 a 17 anos. E a senhora Maria do Rosário votou contra essa PEC. Ou seja, estupradores de 16 a 17 anos pode continuar estuprando à vontade, que a titia Maria do Rosário está no Congresso para defendê-la, para defendê-lo. Quem está com a razão? Eu ou ela? Agora lá é local de debate mesmo. E alto ou baixo nível. E com o Jean Willis, deputado? Ele tem um projeto na Câmara que eu encerro o programa, poderia encerrar a participação desse nome aqui. Ele tem um projeto na Câmara, juntamente com a deputada Érica Cocai, do PT, que está e sempre esteve na Comissão de Direitos Humanos, que permite um menino de 12 anos de idade, caso se sinta gay, fazer a devida cirurgia de mudança de sexo sem a autorização dos pais. Dá para continuar discutindo sobre as propostas desse tal João Willis? Não dá, simplesmente não dá para conversar com essa pessoa. Eu não tenho problemas com ele, eu tenho problema com as suas ideias. São 7h31, 7h31. Você está ouvindo a Jovem Pan, que hoje recebe aqui nos estúdios o deputado federal Jair Bolsonaro, que está em Curitiba, veio a convite, vai participar de um encontro com pastores evangélicos daqui a pouco e depois dará uma palestra na Assembleia Legislativa. Deputado Jair Bolsonaro, as perguntas são de todo jeito, toda maneira. E dentre elas tem uma da Tice Lourenço. Ela diz que o senhor é o único deputado que não tem o rabo preso. Eu gostaria de estender essa... Diferentemente daquele outro deputado BBB, tá ok? Eu gostaria de estender essa questão que a ouvinte fala aqui no seguinte ponto. Como que o senhor olha hoje para o Congresso Nacional, que o senhor ocupa uma cadeira lá? O Congresso Nacional é um lugar de bandidos, como quer fazer crer a nossa ouvinte, e o senhor é a exceção, pelo que diz a nossa ouvinte? Não sou exceção. Ou aquele é um ambiente que é mal interpretado pela sociedade? Lá não tem santo lá dentro. Não vou dizer que são todos bandidos, mas santo não tem. Nenhum? Não, santo não tem, acho que nem aqui na tua emissora, tá ok? Então nós somos pecadores. Quem é cristão sabe que nós somos pecadores, tá ok? Verdade, nós pecamos até no somos miseráveis pecadores, todos nós. Nós pecamos até no pensamento, tá vendo que você tá com uma aliança na mão esquerda igual eu, então nós pecamos igual um outro qualquer, né? Agora nós representamos o povo brasileiro. Então lá tem tudo lá dentro, tudo para se imaginar. Até esse deputado aí, o ex-BBB, que teve 140 mil votos no Rio de Janeiro. O que eu vejo dentro do Congresso é a omissão de muitos
talvez por vergonha ou por falta de ter uma melhor oratória, eu também não tenho, concordo com isso aí, e enfrentar os problemas, como por exemplo, nós agora estamos enfrentando, o Francisquinho está do nosso lado, tem aqui meu filho Eduardo Bolsonaro e tantos outros, nós vamos, se Deus quiser, aprovar a urgência e talvez aprovar o projeto, um projeto de lei a semana que vem, de autoria de 3 parlamentares, que permite a distribuição da fosfoetanolamina sintética para aqueles pacientes que estão em estado terminal no seu câncer. Nós não podemos esperar a boa vontade da Anvisa, que muitas vezes, eu não vou afirmar agora, né, está nas mãos de grupos políticos, como quase todo o governo está refém de grupos políticos. Então essas decisões que você tem que tomar, e não estou recebendo crítica de quase ninguém. Não queremos, por exemplo, substituir a Anvisa, mas queremos dar o direito àquelas pessoas que já estão desenganadas, tentar aí essa pílula milagrosa chamada pílula do câncer ou a fosfoetanolamina. Então essas questões aqui, muitas vezes o Congresso ou o grupo de parlamentares não tomam a frente nisso. Tem um projeto mais antigo nisso, de setembro do ano passado, mas o deputado que apresentou o projeto, que é muito fácil você apresentar o projeto. É tão fácil quanto fazer um filho, pode ter certeza. O duro é criar aquele filho e botar aquele projeto para frente. Então o Congresso do MDB peca por omissão. Agora, contrariando, ele já faleceu, né? Ulisses Guimarães, que sempre dizia, quando alguém falava que o Congresso estava mal, ele falava, espere o futuro. Esse Congresso que está lá agora é muito melhor do que o do ano passado, graças, acredite, a Eduardo Cunha, quando aprovou a PEC das emendas impositivas. Sobre o Eduardo Cunha, o senhor acha que ele tem condições de permanecer presidindo a Câmara depois que o Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia contra ele ou não? Olha só, não existe corrupto sem corruptor. Essa questão da Petrobras não foi um grupo de parlamentares que resolveu ir para lá assaltá-la. Lula e Dilma pegou um grupo de parlamentares e falou o seguinte: a Petrobras é de vocês, desde que vocês votem comigo dentro da Câmara e do Senado. E assim foi feito ao longo de muito tempo, até que essa roubalheira aí tornou-se pública. Digo uma coisa, eu fui o único parlamentar que apresentou aí um pedido de impeachment contra a senhora Dilma Rousseff. E baseado num artigo da Constituição e no inciso, né, que ninguém toca nesse assunto. Tá lá no artigo 85 da Constituição. Incorre em crime de responsabilidade o presidente que interferir nos trabalhos do legislativo. E essa interferência foi clara. O Francisquini aqui, com toda certeza, me apoia. Como foi essa interferência? Comprando votos. Voto comprado não é democracia. Então o parlamento, no meu entender, falta ser alguns se atirar mais na defesa das suas ideias, atender mais a população nos seus clamores, e daí nós podemos realmente, através do parlamento, que é necessário em qualquer democracia, darmos dias melhores a todos no nosso país. Agora, deputado, responda a pergunta. A pergunta que eu lhe fiz é uma pergunta objetiva. Sim. Há condições de o presidente Eduardo Cunha olha só, permanecer no comando da Câmara ou não? Enquanto a Dilma estiver no comando da nação, no meu entender, ele permanece na Câmara. Mas Dilma não é uma diminuição moral? Não, o que eu disse pra você no começo, agora responda a minha pergunta também. No começo eu te respondi. Não existe corrupto sem corruptor. Quem é mais bandido? Quem entrega a chave para aquela pessoa entrar naquele domicílio e executá-la? Quem é mais bandido? O executor ou quem entregou a chave? O mentor do crime. O mentor do crime é Dilma Rousseff e Lula. O senhor defende, sabidamente, e toda a população brasileira sabe, o senhor é defensor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Eduardo Cunha é a pessoa mais adequada para conduzir esse processo? Olha, eu votei nele por ocasião da eleição da mesa, porque o outro lado era o Quinaglia, do PT. Assim como no passado, eu votei em Severino Cavalcante, e muitos dizem que eu decidi a eleição de Severino Cavalcante, porque eu também vim candidato para poder usar a tribuna da Câmara. E o Severino Cavalcante, depois, ele renunciou ao seu mandato, por uma questão lá de pegar 10 mil reais no restaurante da Câmara. Agora, por que eu votei nele e me orgulho de votar nele? Porque o outro lado era Luiz Eduardo Grinhal, tá? O pai aí do Bolsa Ditadura, que já nos consumiu mais de 5 bilhões de reais, pagando a bandidos que treinavam em Cuba para tentar desestabilizar o nosso país no passado. Então, dentro da Câmara, nós temos opções. Eu não posso simplesmente não votar em nenhum dos dois. Logicamente que o Cunha tem seus defeitos e, pelo que parece, será muito difícil ele sair dessa enrascada. Agora, ele, no meu entender, é um caso para o segundo tempo. E sendo cavalheiro, né? Primeiro as damas. Primeiro Dilma Rousseff explique por que ela escancarou as portas da Petrobras para que Cunha e outros fizesse o uso que bem entendesse da Petrobras. Depois a gente vê o caso dele. Agora, deputado,
o senhor virou meio cult, digamos assim. As pessoas da internet lhe chamam de bolsomito. Mas eu explico o mito, por que é. Por que o senhor virou uma espécie assim de figura da internet? Se alguém for aqui no Vado Ribeiro, Eldorado Paulista, perguntar pra molecada de 60 anos, né, como é que era meu apelido quando era jovem, porque eu sou branco, né, e minha canela era muito branca, não tem praia em Eldorado, então um dos meus apelidos era Parmito. Tiraram o par fora, do Parmeira ficou só o mito. Só isso daí, mais nada. Porque o deputado Bolsonaro hoje, tá aqui o filho do deputado Bolsonaro, não me deixa mentir sozinho. O deputado Bolsonaro virou uma espécie de, sei lá, estrela da internet. Quando você vai no zoológico... Os seus vídeos no YouTube, por exemplo, ontem nós montamos uma chamada pra rodar no nosso Facebook aqui. Sei lá quantos vídeos tem, inclusive compilações que dizem assim, o melhor de Bolsonaro. Então, as pessoas selecionam e se utilizam muito da rede social. Até que ponto o senhor acha que a rede social pode alavancar uma eventual candidatura sua? A rede social não vai alavancar, vai decidir as eleições de 2018. Pode ter certeza disso daí. Quando eu falo numa candidatura minha, e alguns falam sobre doações, eu falei, não aceito. Assim como eu não aceitei o depósito de R$200 mil na minha conta da JBS Friboi em 2014. Um assessor meu descobriu isso, graças a Deus, no mesmo dia, nós devolvemos o dinheiro. O senhor faz uma seleção de quem doa Não aceitei, nunca aceitei de empresa privada nenhuma, nunca aceitei isso daí. Eu entendo, me desculpa aqui, que há mais interesse de você, eleitor, em mim do que eu em você. Eu acho que você, eleitor, tem que ser muito mais preocupado do que eu, porque nós parlamentares, né, como regra, sempre falamos que somos bonitos, somos incorruptíveis. Bom, a gente vai ter que encerrar o programa aqui, até já estourei o horário. Daqui a pouquinho, para você que está ouvindo agora a Jovem Pan, às 8 horas em ponto, na tela da RIC TV Record, nós faremos uma continuação dessa entrevista com o deputado Jair Bolsonaro, aí na televisão em rede estadual, aqui na RIC TV Record.